Surfista virando santo? Olha, é quase isso, viu? Não sei se você viu, mas um surfista e médico brasileiro teve as virtudes heróicas reconhecidas pelo Vaticano, o que o deixa aí mais próximo de virar santo. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais da história do Guido Schaffer e te explicar como a Igreja Católica transforma alguém em santo. Em breve, um médico seminarista brasileiro pode virar o primeiro santo carioca da Igreja Católica. Guido Schaffer nasceu em Volta Redonda, mas ainda bem pequenininho mudou para Copacabana, onde cresceu. Guido era filho de uma dona de casa e de um médico, de uma família de classe média, e estudou num colégio católico bastante tradicional do Rio. A paixão pelo surf surgiu quando Guido começou a frequentar um grupo de oração com um dos melhores amigos. Daí, em 1998, Guido se formou em medicina e decidiu fundar o próprio grupo de oração chamado Fogo do Espírito Santo. Em 2002, Guido começou a trabalhar na Pastoral de Saúde da Santa Casa, visitando os doentes aos domingos. Mas em 2009, uma tragédia aconteceu. Guido tinha apenas 34 anos, saiu para surfar na Praia do Recreio, uma praia que ele sempre ia, estava acostumado. Dentro do mar tinha uma prancha solta que bateu na nuca dele. Ele acabou tendo uma contusão, desmaiou e morreu afogado. Desde então, os relatos de milagres atribuídos a Guido têm crescido. Vou te dar alguns exemplos. Uma mãe diz que o filho dela, que era um cardiologista, se curou de uma doença nervosa que paralisava o corpo por causa das orações do Guido. Uma freira que se curou do diabetes, uma criança que se salvou de uma hipotermia e um homem que se curou aí de uma diverticulite grave sem precisar de cirurgia. Guido já era considerado um servo de Deus há algum tempo, desde 2015. Mas foi só agora, no dia 20 de maio de 2023, que ele foi reconhecido como venerável pela Igreja. Esses são dois passos do caminho que tem que ser percorrido até alguém virar santo. Aliás, só um PS aqui, essa semana teve uma outra brasileira que foi reconhecida como venerável, a mineira Teresa Margarida. O processo de canonização dela começou lá em 2012. Mas bora entender o que é esse processo? Quem vai me ajudar a explicar é o Felipe Domingues, que é especialista em Vaticano. Felipe, qualquer pessoa pode virar santo? Como que funciona isso? Na verdade, qualquer pessoa pode virar santo, né? No entendimento da Igreja Católica ou da religião católica, a santidade é o quê? Quer dizer que uma pessoa viveu na Terra, né, como cada um de nós, mas viveu uma vida de valores, de virtudes, ao ponto de se tornar um modelo para os outros. E aí, no final da vida, após a morte, né, essa pessoa, essa alma dessa pessoa foi elevada junto de Deus e hoje se encontra nessa eternidade plena, na eternidade celeste. Por isso que os santos, no entendimento, de novo, da religião católica, eles podem interceder pelos que estão na Terra. A Igreja criou regras para organizar esse processo de reconhecer alguém santo, que é o processo da canonização. Até porque, se não tivessem essas regras, um processo de regulação, poderiam acontecer alguns abusos, como, por exemplo, alguém que tem muito dinheiro ou muito poder usar esse dinheiro ou a influência para se tornar santo, para ser reconhecido santo, sem ter vivido necessariamente uma vida de virtudes. Mas vamos lá às etapas desse processo. Primeiro, uma pessoa precisa ser reconhecida localmente pela vida que viveu, pelas virtudes dessa vida. Eu vou chamar aqui essa pessoa hipotética de fulano, só para ficar mais fácil da gente entender. É isso, numa comunidade, essas pessoas procuram o bispo e dizem: olha, fulano viveu uma vida de virtudes, ele tem que ser reconhecido santo. Daí o bispo abre um processo para investigar ali se realmente tem elementos que justifiquem reconhecer essa pessoa como santo, o fulano. Quando essa investigação local termina, o bispo entrega as conclusões num relatório para o Vaticano, que vai analisar as questões técnicas. Se tiver tudo ok, daí o Vaticano reconhece esse, vamos dizer assim, candidato, que é o fulano, como um servo de Deus. Esse é o primeiro título.
A partir daí, o Vaticano começa a estudar o caso com mais profundidade para avaliar se a pessoa tinha virtudes. Essa análise é feita por meio da biografia da pessoa, investigando ali o que ela fez quando estava viva e como ela levou a vida. Se essas virtudes forem de fato reconhecidas, o Papa assina um decreto reconhecendo as virtudes heróicas de fulano. Aí, fulano passa a ser chamado de venerável, que é o segundo título e o primeiro grande reconhecimento formal da Igreja. Então vem a próxima etapa, que é a beatificação. Essa nomenclatura de fulano, que agora vira beato, permite que ele passe a ser cultuado localmente lá onde começou o processo da canonização. Lembra? Onde as pessoas procuraram o bispo para dizer fulano deveria virar santo? Para virar beato, a pessoa precisa ter um milagre no currículo. Então não é o santo que realiza o milagre, não é o beato, é Deus que realiza o milagre. Mas o beato intercede, ele participa, né, dessa cura. Geralmente é um milagre de cura, alguma coisa assim. Se não tiver milagre, pode também ser um mártir, aquela pessoa que morreu por causa da fé. Por último, vem a canonização, que é quando finalmente a pessoa é considerada santa. Essa etapa precisa de um segundo milagre. Nesse último momento, existe uma equipe de peritos e de pessoas que advogam contra e a favor dos milagres. Daí, quando é atestado esse segundo milagre, o Papa assina um decreto lá no Vaticano reconhecendo fulano como santo. Vamos recapitular então? Primeiro, fulano é reconhecido localmente como alguém de virtudes. Daí vira servo de Deus, depois venerável, beato e, por último, santo. E a maioria dos santos acaba não sendo reconhecida, né? Que são o que o Papa Francisco gosta de chamar os santos da porta ao lado, quer dizer, pessoas que estão vivendo no dia a dia, na vida cotidiana, a santidade, né? Esses valores, pessoas boas essencialmente, mas que não chegam nunca a ser reconhecidas porque não se tornam santos populares, não se tornam pessoas com uma grande visibilidade. Aliás, um comentário rápido aqui. Os fiéis que defendem que Guido Schaffer vire santo acreditam que a imagem de um santo de apenas 34 anos, esportista e carioca pode ajudar a igreja a se reconectar com o público mais jovem. Só pra gente ter uma noção. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o número de jovens que se declaram sem religião já supera o número daqueles que se declaram católicos ou evangélicos. É o que mostra uma pesquisa do Datafolha. Nessas duas regiões, o número de jovens que se declaram sem religião fica ali por volta de 30%. Bom, eu fico por aqui. Para saber mais é só ficar de olho no G1 ou no nosso canal aqui no YouTube. Aliás, você já se inscreveu? Não vai bobear, hein? Até a próxima. Tchau!